assusta é o tanto que a gente é frágil. Ou talvez o tanto que a gente é carente, o tanto que a gente é falho. Né? Até então, quando você é jovem, você não falha. Você acha que é porque, por exemplo, o jovem não tem medo de nada, Não. posso tudo. Você acha que é pouco disso? Porque eu entendo quando as pessoas falam hoje que a vida começa aos 40. Porque o tempo fica mais longo. Você não tem tantas ilusões. Você viu muita coisa. Você já desconfia mais. Você já ouviu todas as cantadas, já viu todas as mentiras, viu todos os truques. Você já fez todos os truques. Você já fez todas as mentiras também. Você também já foi vilão. Você também já foi... Entende? Certo. Não é só o outro. Teve dos dois lados. Você aprendeu a sobreviver. Então, tem certas horas que você foi vilão. Você também foi sacana num grau maior ou menor, independente da sua essência. Sim. A minha essência não é essa. Você fala assim, você puxou o tapete de alguém? Não puxei. Mas já puxaram o seu. Já puxaram eu? Você já se vingou? Sim, já. Você já mentiu por alguma coisa, uma necessidade sua? Sim, já. Mas me arrependo. Eu acho que no momento que você tem a culpa, quando você tem culpa e quando você arrepende, você sabe que você está sendo sacana e você tem culpa, eu acho que isso é um bom sinal. Mas, como eu sempre gostei muitíssimo de história, e você falou uma coisa que eu adorei, que as pessoas deveriam muito pensar sobre isso, que é a linha do tempo. Eu vejo a linha do tempo, eu me vejo na situação, eu entendo a reação. E aí eu tento me colocar naquele lugar. Eu falo, puta, mas por que faltou isso? Eu estava ali, mas me faltou isso, me faltou aquilo. E eu estava sozinho naquela situação. Por isso eu agi assim. Sim. Entende? Porque ao decorrer da minha vida, eu fui muito ajudado, mas eu aprendi muito a ajudar as pessoas. Não tinha nem, a gente nem falava a palavra empatia, isso não existia. Não existia. Existia compaixão, ou eu gosto do gosto ser da humano, pessoa. ou eu tenho dó, eu quero ajudar. E essa reflexão é muito bacana, né? Se olhar a sua história, honrar a história que você tem, né? E saber como a gente aprende com os nossos erros, como que a gente melhora os nossos pontos fortes, aquilo que a gente tem de bom. Acho que essa reflexão é muito boa, né? Quando você para, olha para trás, pensa, acho que isso é muito saudável, né? É quando você vai dormir e você quer entrar dentro de você. Você fala assim, vamos conversar. É quando você começa a ficar... É muito lentamente isso. É quando você começa... Porque quando você está na correria, você não pensa muito com você. Você age. Você sobrevive. Você tem que fazer, você tem que acontecer. Quando você começa a conversar com você, a escutar os seus pensamentos, tanto os bons ou os ruins, e começa a querer se acalmar, a tentar tirar suas culpas, aí acho que você começa a entrar num outro estágio da vida. Você faz muitas, como se fosse uma autoanálise, conversar consigo mesmo. Comecei. É isso que eu ia te perguntar. E como, cara, com a fama, com toda a correria que tem por trás dos bastidores e tudo aquilo que vem, tem como ter esse tempo de reflexão, porque às vezes a gente vive a vida no automático, né? E a gente não para, quando a gente vê aquilo, a fama, os programas, as coisas arrastaram a gente, né? E a gente passa um tempo, a gente faz aquela pausa. Então, como foi isso pra você? Conseguiu ter uma pausa... Dos 15 anos, né? Que você falou que começou a loucura. Ou agora que tá vindo essa reflexão? Não, na época do pânico não tinha como você refletir. Você era uma máquina de trabalho. Você entrou no pânico com que idade, Evandro? Você falou 32, que veio com 15, 32, né? 32. Aí esse período você batalhou, trampou na Trash 80, né? Que você comentou, fez porta ali 3 anos. Nesse meio tempo você teve diversos, acredito eu, né? Diversos tipos de trabalho, amores. 17 anos. 17 anos. Eu fazia telegrama animado, animava festa, chamado, bar mitzvah, chá de cozinha. Bar mitzvah. Do Bar Nespa, Itajarons. Eu fazia essas coisas. Ia de drag, de anjo, de cantor, sertanejo. Aí montei um grupo chamado Debochou, que depois montei um outro chamado Absurdo. Aí eu fui descoberto no Pânico. Tava bem na cena, já fazia risorama com o Diogo. O risorama já tá um tempo aí na estrada, né? O Diogo ficava na minha casa, leitor penteado, às vezes, na Vila Madalena. Se você perguntar pra mim
qual é a fase mais glamurosa da minha vida? Foi essa. Trash Antes do 80 e Pânico. Rainbow Show. Antes do Pânico. Porque você se sente parte de algo que tá acontecendo. De uma cena. Ali tava nascendo o Marco Luque, o Rafinha, Tudo o tava- Oscar Filho, Calabresa. Gentili. O Gentili era um ano depois da gente. Certo. Então, assim, você fez parte de uma cena cultural de comédia que começou através do Terça Insana. Então, ali veio o glamour. O Pânico trouxe, sim, uma coisa de glamour que, na minha opinião, foram 6 meses. E depois começou a ficar muito pesado e muito pesado. Você viveu aquele Minutos de Fama 6 meses, vai. Pô, em 6 meses, cara, você capa da Rolling Stone, saindo em Veja, e não podia sair na rua. E depois vieram muitas cobranças, assim, tipo, era pra ser leve, e eu era muito leve. Chegava, brincava, cumprimentava, sabia o nome de todo mundo e tal. E esse comportamento não existia lá. Era muito militar. Cobrança. Pesado. A coisa melhorava muito quando a Sabrina chegava, que era mais leve. Certo. Mas assim, tipo, você não podia curtir a fama. Era proibido, era Não dava feio. tempo? Não, você era Robert, você não podia curtir a fama, você não podia aparecer em revista, você não podia dar entrevista, você não podia aproveitar isso. Era feio. Tinha que viver Pânico. Como é que você podia ser tão famoso? Tudo bem, era um paradoxo. Você estava na porta da festa entrevistando o famoso, mas também você era tão famoso quanto. Você não podia curtir a fama. Então tinha essa discussão interna. Aquilo que vários podcasts, várias pessoas já falaram. Sim. Bateram o Fantástico várias vezes, óbvio. Então, para bater no Fantástico várias vezes de audiência, vocês estavam no mesmo nível. Sim. Só que não podia viver o mesmo nível de fama dos caras. Sim, tinha isso. E uma hora cansa. Quando você saía para fazer matérias, você, o câmera, o produtor, era um tesão. Era uma delícia. Legal pra caramba. Gravar era do caralho. Pô. Gravar era muito bom, gravar. Mas o ambiente, às vezes, da rádio, o ambiente de reunião era muito tóxico. Era pesado. Não precisava ser assim. Pô, você tinha reunião depois do programa. Acabava o programa de domingo, ao vivo, você tinha reunião. Acabava 2, 3 da manhã. Aí, terça, você tinha uma reunião das 4 da tarde até 10, 11, meia-noite. Que era na casa do Emílio. Aí você fazia rádio todo dia. Eu ainda fazia o Missão Impossível. Então eu vivia aquilo muito... Sabe? Cara, teve uma semana que foi muito louca. Eu cheguei de Ibiza, eu não fui pra minha casa, eu cheguei em Cumbica, fui direto pra Campos do Jordão. Aí de Campos, eu fui fazer a convenção da Jovem Pan. Aí fui pra casa. Na quarta eu tava no Rio gravando matéria, sendo que eu trouxe 8 matérias de Ibiza. Nossa. Aí, na sexta-feira eu tava indo pra Fortaleza fazer outra festa. Uau. Então eu tinha muita gaveta de festa. Mesmo assim, então eu perdi muito aniversário de amigo, muita coisa. Para namorar era impossível. Ficou uma coisa... E parece que você quer mostrar serviço e parece que quanto mais você... Parece que aguenta, mais vão indo. Isso é um erro. Você tem que saber falar não. E o Carioca falava muito não. Ele te dava esse toque. Aprende a falar não. Começa... Você não vão pôr nas suas Eu era muito costas. inseguro. E você não queria falar Falava não. aquele com medo. ele. Aquele medo, tipo, pô, se eu negar... Eu era tonto. E eu não era antes. Antes disso, você não era tonto. Não era nem um pouco. Mas essa coisa de me colocar na geladeira uma época, eu achei péssimo. Então essa coisa de... Puta, quantas vezes eu tava no domingo na The Week dançando, eu ligava, vai entrar minha matéria? Tá no espelho. Não vai entrar. Ou, entrou. Pegou com quanto? Evandrinho, pegou com 4, entregou com 7,5. Porra, subiu 2,5, ficava feliz. Então eu sabia que meus números subiam. Então tinha uma coisa muito pessoal. Você tinha que puxar muito saco, às vezes, de pessoas. E eu nunca tive muito saco de puxar saco. Eu sempre fui muito pelo mérito. E isso é o que me irrita. Eu gosto do mérito. O mérito. Você fez e você merece. Você não tem que fazer a mais por. Se você faz a mais por é porque você quer. Você não precisa puxar o saco de ninguém. Não, Se você entregou o seu, tá feito. E você se cobra muito também? Não mais. Assim, claro, quero fazer uma coisa bem feita, mas eu já treinei tanta coisa, cara, que eu acho que eu cheguei num nível bom de excelência. Quando não tá bom, não tá bom. E às vezes, quando eu acho que eu não tenho nada a dizer, eu também não tenho nada a dizer. Tem dia que você não tá interessante. E tudo bem, né? E tudo bem. Não é todo dia que você tem uma coisa muito legal para colocar na rede social. Tem dia que você não está brilhante. Tem dia que você precisa de uma equipe para te puxar. Tem dia que você precisa tem dia que você quer ser escada. Exato. Entendeu? Tem dia que você precisa de um gatilho de uma outra pessoa. Tem dia que você tá triunfante. E você acaba puxando a outra pessoa. E a outra pessoa te puxa. Exato.
Esse é o grande lance, né? Porque por mais que a gente pense, o ser humano, muita gente acho que já pensou, eu sozinho, eu sou autossuficiente, eu consigo fazer. Não. E não é bem por aí, né? Não é por aí. A própria pandemia mostrou que isso não é verdade, né? Isso não Com tem certeza. como. A gente precisa de pessoas, né? Cara, os dias são longos e são assim, a gente fica com medo, a gente tem medo da economia, a gente vê o dinheiro minguando, a gente não sabe o que faz, a gente não sabe o que vai acontecer. E são noites e noites de lives e noites. Você repensa tudo. Você quer loucamente caminhar pro simples. Eu olho e falo, cara, pra que tanto livro, tanto objeto? Eu preciso me desfazer disso, coisa. eu preciso de menos. Entende? Menos é mais. É onde acho que a gente aprendeu na marra. Estávamos consumindo muita coisa, muita blogueira de luxo, muito isso, muito aquilo, não pode repetir look, não pode isso, não pode aquilo. Ai, não pode repetir homem, peguei 6 na balada, beijei 8, beijei 3, vou pegar geral. A gente estava sem limite. Você teve a fama pegador? Eu sempre fui muito pegador, até antes da fama. Certo. A fama eu peguei menos. E você acha que alimentar esse não é troféu, né? Cada um leva do jeito que quer, mas você precisa sustentar esse... Me colocaram com o nome pegador. E sustentar Cara, eu isso pegava que eu por acho. carência, a ausência de pai. Então, tipo assim, eu ia pra balada de quarta a domingo, pegava, transava, mas era falta de... Você confunde sexo com carência. Às vezes era só um parceiro, uma amiga pra trocar uma ideia, pra conversar, pra dar risada. Não, era um cara. Tipo, mas se o cara tivesse assim, se ele mudasse a pegada sexual para um pouco de uma pegada mais sensual, eu já gostava mais do cara. O gatilho era sexo, mas se ele mudasse o tom, um pouquinho da voz, um pouquinho mais mansinho, eu já dava uma chance pro namoro. Caraca. Então, não tem lobo em pele de cordeiro? Sim. Então, ele também tem muito cordeiro fingindo que é lobo. Eu sou, Ao talvez contrário. esse. Eu sou, pensa que eu sou lobo, mas eu sou Ao cordeiro. contrário. Eu sou o cordeiro que você andar com lobo. Confunde bem